porque chama aposentadoria por invalidez. Aí não só pelo nome aposentadoria, que remete a um conceito de definitividade, nós ainda temos uma sentença judicial transitada e julgada que concedeu esse direito para ele. Quando que ele achar que deveria voltar? E aí vem outra questão, é ele o obrigado a voltar? Ou ele deveria ser reconvocado para verificar as condições? Então, a primeira premissa que nós temos é, se existem pessoas recebendo benefícios sem direito, isso é culpa do Estado. Foi ele quem não reconvocou. Foi ele quem não chamou. E aí veio espertamente a medida provisória e falou assim, não, eu faço a minha função que eu já sou pago para fazer, desde que você me pague mais. Você vai me pagar um bônus por processo que eu reavaliar, e esse bônus é uma verba indenizatória, compensatória, que não incide teto remuneratório constitucional, muito menos contribuição social e imposto de renda, pela natureza tributária. Perfeito, né? Não seria melhor. Só para contextualizar os senhores, antes dessas medidas provisórias do pente fino, os peritos médicos do INSS brigavam no Congresso por reajuste do salário da carreira. E desde o governo Dilma não tinha dinheiro. O Estado estava apertado. Tanto que a reforma da Previdência vem nesse sentido. Então, vou aumentar a despesa de onde eu já não tenho. E aí eles criaram esse programa do pente fino. Então vai ser uma via de mão dupla. Você me dá uma gratificação por essa reavaliação, que vai melhorar, no fim das contas, o salário do perito, e eu ajudo a economizar. Então, o que você vai me pagar vai ser infinitamente menor do que eu vou ajudar a cancelar. Porque por R$60, em uns quebrados, da perícia que você vai me pagar para eu fazer, eu vou estar fazendo que o Estado deixe de pagar, no mínimo, R$998 por mês de benefício. Então, eu sou muito mais econômico do que esse bônus que você vai me pagar. E daí que começou essa sana doida atrás desse bônus. Teve a primeira fase do pente fino, teve a segunda fase do pente fino, e agora vem a terceira com a Lei 13.846 de 2019. Tá? Essa lei, pelo menos, trouxe algo para equiparar. Os servidores do INSS, que não eram peritos médicos, começaram a se questionar o seguinte, o perito médico falou que precisava de um bônus porque ele falou que não conseguia fazer. Mas se ele tivesse uma injeção de ânimo, ele podia fazer. Mas quando ele faz a perícia reavaliadora, quem tem que processar sou eu. E eu também não consigo fazer. Então, eu também preciso do quê? De uma injeção de ânimo. Então, a MP 871, pelo menos, ela trouxe para corrigir essa distorção, trazendo para o servidor do INSS também o bônus. Então, o servidor ganha 50 e poucos reais, que eu vou mostrar para vocês, e o perito ganha 60 e poucos reais. Para quê? Para fazer a reavaliação. O potencial de risco de realização de gastos indevidos na concessão de benefícios administrados por INSS, então, é um dos focos da MP. Eu vou evitar a fraude e, ao mesmo tempo, vou economizar. Eu sou o melhor de todos os mundos. Então, a ideia da medida provisória é basicamente essa. Ela valerá até o dia 13/12/2020, podendo ser prorrogada até 2022 e provavelmente vai continuar. Nunca vai parar. Mas eu repito, estamos pagando por algo que nós já pagamos. Quando eu falo nós, que eu e vocês somos cidadãos que pagamos impostos, tributos, que vão para custear esse serviço, e nós estamos pagando por algo que nós já pagamos. É um bis in idem. E está vinculado ao Ministério da Economia. É ele quem regulamenta e fiscaliza toda essa operacionalização. Ele instituiu o Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade, que é o pente fino, né? que anteriormente foi promovido pela Lei 13.457, que é a conversão da MP 767. Instituiu a carreira de perito médico federal, desvinculando os profissionais dos quadros do INSS e lhes dando maior autonomia de gestão. Esse ponto também é legal. Falaram assim, vamos criar uma carreira de perito médico. Por quê? Eles não estão felizes lá no INSS? Não. E aí eu perguntei para um amigo meu, lá do Ceará, de Fortaleza, que era gerente de uma agência, falei, ô fulano, como é que é a relação com o perito? Ele falou, é péssima.
Eles querem mandar no horário deles, do jeito deles, quantos atendimentos eles fazem por dia, e, de fato, eles fazem isso. É eles que determinam a carga horária deles e a quantidade de atendimentos por dia que eles fazem. Não bate ponto, tem uma série de benefícios nessa relação. Então, sempre foi muito amistosa a relação da agência com o perito. E aí não é novidade vir essa matéria, Bruno. Aí fala assim, não, agora são todos peritos médicos federais, uma carreira própria vinculada ao Ministério da Economia, e aonde eles vão poder mandar neles. Então, eles vão criar procedimentos de perícia, como elas devem ser feitas, o que é que deve ser avaliado, e etc, 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 etc. Tem remuneração própria destacada do INSS, deixou, em tese, de ser uma despesa do INSS, passou uma despesa do Ministério da Economia. Tudo isso favoreceu a criação da carreira. Só que isso é um pouco perigoso. Porque eles fizeram isso e todo mundo falou no MP, não tem problema nenhum. Poucas emendas da MP 871 discutiam a criação dessa carreira. Porque foi vendido o seguinte, vai criar a carreira de perito médico, o perito médico do INSS ele não vai estar mais sob as pressões da agência ou da autarquia. Ele vai ser livre, imparcial. Imparcial. E aí depois veio uma emenda num projeto, que é da PL 2999, que fala o seguinte, ele vai fazer a perícia judicial, afinal de contas ele é servidor público, dotado de ferro público, imparcial e não tem pressão. Olha só que coisa. Enquanto isso, a MP foi aprovada, convertida em lei, e agora eles estão tentando mais essa maracutaia. Né? Garante o pagamento do bônus, que é o BPMBI, e o BMOB. O BMOB para os servidores, né? R$ 57,50 por processo finalizado. Aí aqui muita gente fala assim, por processo que cessou o benefício, Diego. Não, o processo finalizado. Tá? O negócio é que se esse servidor pega esse processo administrativo e finaliza sem conceder, sem cessar o benefício, esse processo vai ser auditado e se ficar comprovado o erro, o servidor vai ter que pagar. Então, o que o servidor prefere fazer? Indeferir. A gente fala, o servidor do INSS é o culpado de todos os males do Estado? Não, não é. Ele é uma pessoa que está sendo coagida e nós, como advogados, não vemos isso. Nós adoramos apontar o dedo, mas não gostamos de saber o que acontece com o servidor do INSS. Por que ele age daquela forma? Se ponha no lugar dele. Se você fosse servidor, tivesse um salário fixo, não conseguisse trabalhar por fora como a advocacia permite, para aumentar sua renda, você tivesse obrigações com aquele salário, família para cuidar, colégio para pagar, e aí vem uma norma e o Estado falando para você assim, eu estou de olho, se você tropeçar, eu vou te cobrar, você vai perder seu emprego, vai responder para o processo penal e ainda o processo administrativo, ainda a recomposição do dano ao erário. Vocês manteriam as concessões de forma livre? A decisão ficaria livre? Óbvio que não. Tanto que a nossa emenda 471 tentou equalizar essa relação, falando o seguinte, se para o servidor, se ele errar, né, ele vai ter que pagar se ele errar na via administrativa, e se eu revisar o ato que ele negou na via judicial, ele também vai ter que pagar. Porque se ele erra de um lado, ele vai ter que errar no outro. No mínimo, ele teria que falar o seguinte, estou no meio do caminho, vou cumprir a regra do jeito que eu tenho que cumprir, e se Deus quiser, eu nunca vou ser processado. Você queria perguntar aí no fundo? Não os conhece, exatamente. Uhum. Exatamente. Pessoal, desculpa interromper, só dois avisos. Primeiro, quando for falar, pedir para poder falar ao microfone, porque o pessoal que está na live, que está assistindo a gente, não consegue ouvir a pergunta. E muitas vezes é uma dúvida que eles também têm, e eles apresentam
na internet e como eles não estão aqui para poder apresentar na hora, acaba não ouvindo o que vocês estão perguntando. A outra coisa é que o nosso presidente de mesa, ele conseguiu estacionar, então a dificuldade ali embaixo para poder conseguir uma vaga. Thaís, se você puder fazer o anúncio. Ok, só um